Gente, boa noite. Essa aqui é a nossa última aula de porcentagem, essas coisas. Aí daqui pra frente a gente já vai conseguir mudar o conteúdo, porque parece que a gente tá nessa matéria tem milhões de anos, né? De número, porcentagem e tal. Essa é a última, que a gente vai pegar os nossos conhecimentos das aulas passadas, aplicar em estatística e o que a gente chama de matemática financeira. Deixa eu ajeitar aqui. Vamos lá, então. Bom, gente, só para vocês saberem o que a gente vai ver hoje, então. A gente vai ver uns conceitos iniciais em estatística, aplicação em matemática financeira e vamos resolver alguns exercícios para dar base para vocês resolverem a lista. A aula de hoje é muito, muito importante. Eu tô até pensando de fazer talvez uma segunda aula sobre isso, porque no Enem cai bastante mesmo, gente. É uma porcentagem muito alta. Se você sabe, com certeza vai ter na prova. Então, estudem essa aula mais de uma vez. Ela parece difícil, mas ela não é. É só você ficar familiar com os termos e vocês vão ver pela lista que eu mandei que eles não são difíceis. Eu vou fazer a resolução delas com vocês na próxima monitoria. Então, vamos lá. O que é estatística, né? Estatística é o ramo da matemática que está interessado nos métodos científicos para obtenção, organização, resumo, apresentação, análise de dados e também conclusões que podem ser utilizadas para a tomada de decisões. Por fim, o que significa todo esse texto aí? É a gente organizar números e dados de forma que a gente entenda o que aquilo vai significar, em termos de porcentagem, para a gente usar e ajudar nosso trabalho, ajudar uma empresa, ajudar um sistema de saúde, né? Tem muitas aplicações. Conceitos que são importantes ter: população e amostra. Isso aqui é só um textinho que ele dá para vocês ficarem mais familiares com os termos, né? Vou ler aqui com vocês e depois vou dar um outro exemplo. Imagine uma fábrica de parafusos com uma grande quantidade de unidades produzidas por dia. É impossível ou inviável observar todo o grupo de parafusos para retirar os defeituosos. Vamos supor que essa fábrica produz 1 milhão de parafusos por dia. É humanamente impossível analisar os 1 milhão de parafusos, aquele 1 milhão inteiro, para achar os que estão com defeito. Impossível, né? Demora muito tempo. E então, esse 1 milhão de parafusos seria a população, que é o todo. É a quantidade total que a gente tem de alguma coisa. E o que seria a amostra? Olha aqui, o cálculo ou a retirada de parafusos defeituosos não são feitos no grupo todo, denominado população ou universo. Para isso, examina-se uma pequena parte do todo, que é chamado de amostra. Quando a amostra é representativa, as conclusões sobre a população são de grande importância. Isso aqui, gente, é usado para tudo. É muito difícil a gente ter um estudo estatístico com população, porque geralmente as populações são muito grandes e não tem como a gente analisar todo mundo. Então, a gente pega uma amostra daquela população, que geralmente as amostras conseguem representar bem o todo, a população. Então, se eu tenho 1 milhão de parafusos, vamos supor que eu pego ali 10 mil parafusos. Isso aqui é uma parte do todo, é uma amostra. E ela que a gente vai analisar, porque 10 mil, se tiver muitos funcionários, a gente consegue analisar 10 mil parafusos em um dia, entendeu? Então, isso que é a diferença de amostra e população. Vocês que já tiveram teoria de conjuntos, a amostra é sempre um conjunto dentro da população, tá? É um subconjunto. E agora vamos para a distribuição de frequência. Parece enjoar, isso aqui é meio enjoadinho, mas não é difícil. Considere uma população de 100 alunos de uma escola e suas alturas de acordo com essa tabela aí. Então, ele pegou aqui a altura dos estudantes, né? Então, colocou, estudantes de altura de 1,51 a 1,58, 1,59 a 1,66, e aí vai, né? Até 1,90, que é o máximo.
daquela escola. E aí ele colocou os alunos, a quantidade de alunos em cada uma dessas classificações. O que significa esses números aqui? 5, 18, 42, 27, 8. Significa que existem 5 alunos que estão dentro de altura desse intervalo. Então, pode ter aluno com 1,51, 1,52, 1,53, até 1,58. A quantidade de alunos que podem estar nesse intervalo, que possuem alguma dessas alturas, são 5. A quantidade de alunos que possuem essas alturas aqui é 18. E aí vai, 42, 27, 8, né? Você vê que começa baixo, né? Porque não é muita gente que tem essa altura aqui, que é considerada, vamos dizer assim, pequena, estatisticamente, né, falando. Aí chega um pico que aumenta, né? Tem mais pessoas entre 1,59 e 66, mais pessoas ainda que estão nessa altura aqui, que é a mais comum, de 1,67 a 74, e depois vai diminuindo, né? Até chegar a 1,83 e 1,90, que é só 8 pessoas que estão com essas possíveis alturas. E aí, tá. Após a coleta de dados, estes são distribuídos em classes ou categorias e determina-se o número de indivíduos pertencentes a cada classe. Esse número é chamado frequência de classe. Ó. E aí, como que a gente representa essas frequências, né? Existem alguns gráficos que são muito utilizados e vocês têm que aprender a reconhecer esses gráficos porque eles caem muito no Enem. Histograma. Histograma despenca no Enem, gente. Tem muita tabela. Histograma é essa tabela aqui, ó. Que é de barras, né? E ela é composta, então, por esses retângulos, né? Que possuem, a base deles está no eixo X, né? Que está aqui representado pela altura nesse caso. E o centro, que é o ponto médio de cada um desses retângulos, é o ponto médio daquilo que a gente está analisando. Então, por exemplo, aqui a gente está analisando a altura. E os intervalos que a gente fez foram esses aqui, certo? Então, o ponto médio da altura de 1,51 e 1,58, como é que a gente descobre? A gente soma e divide por 2. 1,51 mais 1,58, somados, dividido por 2, vai dar exatamente o ponto médio, que aproximando é 1,55. Olha aqui, ó. Viu? Esse aqui é o ponto médio de cada um desses intervalos aqui, ó. Tá? Que a gente tá analisando. E aí, o histograma, ele vai representar, então, essa distribuição de frequência dos alunos, né? Então, eu coloquei aqui o ponto médio de cada um dos retângulos, né? Que vai representar a quantidade e a altura do retângulo. Como é que eu sei? A altura é a quantidade de alunos que tem aquela altura, aquele intervalo de altura. Vamos supor, no primeiro intervalo aqui, né? De 1,55 a 1,58, são 5 alunos. Então, aqui, ó, aqui equivale a 5. O segundo intervalo, que é de 1,59 a 1,66 e o ponto médio é 1,63, somando e dividindo por 2, vai dar quantos? 18 alunos. Aqui, ó, aqui equivale a 18. Aqui, o terceiro intervalo, que é o que tem mais gente, tem 42 pessoas. Vocês podem ver que tem 1,71 no ponto médio. Aqui, ó, 42. E aí vai. Entendeu? Então, é isso. O histograma basicamente é isso. Então, vocês têm que saber tanto montar quanto tirar informações de um histograma. Então, de acordo com esse gráfico aqui, a gente já pode analisar e remontar aquela tabela, ó. Então, significa que a gente tem 5 alunos que estão dentro dessa média aqui, desse primeiro intervalo. A gente tem 18 alunos que está dentro desse intervalo aqui, que representa o retângulo amarelo. E aí vai. E o que é a frequência de polígono? A frequência de polígono, o jeito mais fácil de achar ela é você também fazendo um histograma, ok? Depois é só a gente juntar e fazer um gráfico com os pontos médios. Olha aqui, ó, que ele traçou. Une os pontos médios de cada um dos retângulos e pronto. Aí você já tem o gráfico, que é essa linha. Então, é isso, frequência. Agora, a frequência relativa, muito importante também. Frequência relativa é muito simples, que é a porcentagem do número de elementos de uma determinada classe sobre aquele universo, sobre o total. Então, por exemplo, a frequência relativa da classe de 1,59 ao 66 de altura é 18%. Por quê? Porque tem 18 alunos dessa sala de 100
que tem essa altura aqui. Então, percentualmente falando, tem 18 em 100, que é 18% de alunos com essa altura. Essa é a frequência relativa dos alunos que tem essa altura aqui, tá? E a frequência relativa, a soma de todas as frequências relativas tem que dar 100%, ou 1. Aqui não é esse 1%, não. É 1 ou 100%, que é exatamente a mesma coisa, né? Porque isso aqui, se for transformar para vírgula, é 0,18, né? Então, se a gente somar as frequências relativas de todo mundo, tem que dar 1, que é a mesma coisa que 100%. Distribuição de frequência acumulada. Isso aqui não cai tanto, mas é importante saber quando cai, tá? A frequência total, lendo o enunciado, né? Tipo assim, a definição. A frequência total de todos os valores inferiores ao limite superior de um dado intervalo de classe é denominada frequência acumulada. O que isso significa? Por exemplo, a frequência acumulada tem um intervalo de 1,74, é 5 mais 18 mais 42. Frequência acumulada é tudo aquilo que tem antes de um determinado valor que a gente quer. Ele falou, por exemplo, a frequência acumulada das alturas antes de 1,74. Então, o que a gente vai fazer? Peraí. Vai somar todo mundo que vem até 1,74, que é o quê? De 42 para cima. Então, é 5 alunos mais 18 alunos mais 42, que deu 65, né? De acordo com ele aqui. Isso, deu 65. Então, essa é a frequência acumulada. Então, tem 65 alunos que estão com a altura até 1,74. Então, é 65%. Tá? Gente, vamos fazer um exercício aqui que talvez vai ficar mais claro para vocês. Infelizmente, tem alguns errinhos, né? Igual vocês viram lá, que ele escreveu 1% ou 100%, que muda totalmente. Então, prestem atenção nessas coisas. Tem uns errinhos nas apostilas que não tem como mudar. Aqui, ó, por exemplo. Aqui não é 1%, é 1, que equivale a 100%, né? E aí tem algumas coisinhas que alteram muito, então vamos prestar atenção aqui, ó. 5 moedas foram lançadas 1000 vezes e em cada lance foi anotado o número de caras. Então, quando a gente lança a moeda pra cima e depois cai, pode dar cara ou coroa, né? E aí tem 5 moedas e elas vão ser lançadas cada uma 1000 vezes. O número de lances nos quais podemos obter 0, 1, 2, 3, 4 e 5 caras estão indicados na tabela a seguir. E aí, o que significa, né, gente? Então, significa que a gente pode lançar uma moeda, por exemplo, 1000 vezes e as 1000 vezes dá coroa. Então, vai ter um total de 0 caras. E aí, ele foi anotando, né? Pode lançar, por exemplo, 1000 vezes e dar uma cara só. E o resto tudo coroa. E aí, ele foi anotando a quantidade, a frequência que aconteceu cada um desses eventos aqui, ó. 1 cara, 2 caras, 3 caras, até 5 caras. E aí ele pede, letra A, represente graficamente os dados. E tá aqui a resolução já, ó. O gráfico mais adequado para representar o número de caras, que é um número inteiro, seria um gráfico de bastão. Isso aqui também é um dos gráficos que costuma cair. Então, vamos só interpretar ele aqui, ó. Número de caras, né? Que é exatamente o que a tabela mostra aqui, as opções, 1 cara, 2, 3, 4 ou 5, né? Beleza. E o número de lances. Então, a quantidade de vezes, né, que deu cada uma dessas. Então, a quantidade de vezes que deu 0 caras foi aqui 38, ó, número de lances, tá vendo? A quantidade de vezes que deu apenas uma cara foi 144. A quantidade de vezes que deu 2, 342. A quantidade que deu 3, 287. Certo? E aí vai, parece muito o gráfico de histograma, esse daqui. A diferença pro bastão e o histograma é que o de bastão vocês podem ver que é fino e a base dele não vai representar
não vai ter uma média, não vai representar uma média, porque ele não representa o intervalo, ele representa um número inteiro apenas, ó, 0, uma cara, duas caras. Ele não fez essa tabela aqui da forma, por exemplo, quando der de 0 a 2 caras. Se fosse dessa maneira aqui, aí sim a gente teria uma barra, e a gente teria que achar o ponto médio, igualzinho foi lá no histograma, tá? Agora ele pede, letra B, construa uma tabela que apresente as percentagens dos lances que resultam em números de caras menores do que 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Aqui que tá o errinho dessa que eu achei na tabela, ó. Ele colocou aqui, ó, menor ou igual. E ele não pediu menor ou igual, ele pediu menor. Então aqui eu quero que quando vocês olhem e for estudar essa aula, vocês vejam sempre menor e nunca menor ou igual, tá? Porque senão o exercício fica todo errado. Aqui é sempre menor. Tá? Então, vamos lá. Número de caras. Quando x for menor que 0. Menor que 0. Qual foi a... na verdade, o 0 é o único que aceita menor ou igual, né? Então, não, perdão, é menor que 0 mesmo. Todos são menor, igual eu tinha falado. Desculpa, gente. Vamos lá. Teve algum caso aqui que teve menor que 0? Não, porque menor que 0 seria negativo. Né? E isso não entra no exercício. A gente teve aqueles que foi exatamente 0, que não deu nenhuma cara, que foram 38 vezes. Então, menor que 0 representa um total de 0. 0 lances deram menor que 0, deram menos 1, por exemplo. Isso não existe. Então, a porcentagem, isso em porcentagem, 0 do total é 0%. Agora, vamos lá. Aqueles que deram x menor que 1. O que é x menor que 1, sendo que esse número tem que ser inteiro? 0. Quando que deu 0 vezes? 38 vezes. Quando que deu 0 cara, perdão. Então, o número de lances com frequência que deu 0 caras é 38. Isso representa num total de 1000 vezes quanto? 38 dividido por 1000. Vamos transformar por porcentagem? Se eu cortar esse 0 aqui, eu vou pôr uma vírgula aqui. Então, ó, 3,8 em 100 é a mesma coisa que 3,8%. Então, quando o número de caras for menor que 1, ou seja, 0, que é exatamente a frequência aqui, ó, 38, deu 3,8%. X menor que 2. Quais são as opções quando x for menor que 2? Quando der 0 caras ou uma cara. Concordam? Que isso tudo é menor que 2? Não pode ser o 2 porque não tá menor ou igual, é só menor. Quando que deu 0 caras ou uma cara, a quantidade? 38 mais 144. 38 mais 144 é 182. Então, foram 182 lances que obedecem a essa regra aqui, essa condição de x menor que 2. Isso, em 1000 casos, é 18,2%. Vamos mais uma para vocês entenderem, depois o resto é só continuar a mesma ideia. X menor que 3. X menor que 3 é o quê? 0 caras, uma cara e duas caras. Qual é a quantidade total? É 38 mais 144 mais 342. Isso tudo dá 524. 524 lances que deu nenhuma cara, ou deu uma cara, ou deu duas caras. Isso dá 524 em 1000, que é 52,4%. E aí vai. Porque, lembra que eu tô dividindo por 1000? Porque foi 1000 lances, tá? E aí a gente tem que transformar para porcentagem. E letra C. Represente graficamente os dados da tabela referida em B, que é essa daqui. Então, a gente fez essa tabela, vamos passar isso para um gráfico. Aqui ele vai colocar no eixo X o número de caras e aqui a porcentagem dos lances, né? Então, aqui deu uma cara... Ah, lembrando que X... Só essa última aqui pra gente ver. X menor que 6, gente. X menor que 6 é se der uma cara... Na verdade, 0 caras, uma cara, duas caras, 3, 4 ou 5, certo? Então, se é todas as opções que a gente analisou, aqui é os 1000 casos, porque todas foram menor do que 6. Então, é 100%, tá? Só por isso que ele colocou esse X menor que 6. Então, aqui, ó, o número de cada um dos números de caras e a gente vai fazer quanto que isso representa em porcentagem. 0 é 0, né? Porque não teve. Quando deu x menor que 1, x menor que 1 deu 3,8%, tá aqui embaixo.
X menor que 2, ou seja, os lances que deram 0 ou 1 caras, deu 18,2%, tá aqui. Lembrando que aqui é porcentagem, viu? Aqui não é número absoluto. Quando X deu menor que 3, ou seja, 0, 1 ou 2 caras, deu 52,4%. Então, tá aqui. E aí vai, mesma coisa. E montou esse gráfico aqui que deu essa reta meio louca, né? Bom, agora uns outros conceitos aqui também que são importantes. Média, mediana e moda. Muito comum, gente. Às vezes tem exercício que só lança isso, o termo lá, e pede o resultado pra você. Então, você tem que ter bem firmado na sua cabeça o que é cada um. É importante saber, pra gente saber aplicar esses conceitos. A noção de somatório. O que é essa notação de somatório? Somatório é representado na matemática pelo símbolo, esse símbolo aqui, ó. Que é esse aqui, ó. Tá? E o que é esse somatório? Somatório de termos, tá? Isso aqui é importante não só para estatística, mas para outras partes da matemática. Então, tentem fixar esse conceito aqui, ó. Então, o símbolo, esse símbolo estranho aqui, que parece um E meio doido, um M virado, é utilizado para representar a soma de todos os valores, e ele representa dessa maneira aqui, ó, de X, X, I, com I variando de 1 até N. O que é essa loucura, né? Significa que a gente vai somar todos os valores que uma variável X assumir, variando de X com I variando a 1 até N. Então, é X1, X2, X3, X até Xn, certo? A gente vai somar todos esses números. Porque imagina se a gente tivesse, sei lá, 1 milhão de números e a gente tivesse que escrever todos os números para mostrar a somatório deles. X1 mais X2 mais X3 mais X até 1 bilhão lá, entendeu? Impossível a gente escrever tudo isso. Isso aqui representa esse somatório de maneira menor, mais curta, tá? Aqui só para vocês entenderem, um exemplo aqui, ó, por exemplo, somatório dos termos x, i, y, i, isso aqui é um termo só, tá, gente? Como se fosse, tipo assim... x, i, y, i, como se fosse um produto. Com i variando de 1 a n. Então, vai ser x1, y1, mais x2, y2, mais x3, y3, mais x4, y4, até o valor n. Lembrando que o valor n, ele pode ser estabelecido por exercício, não precisa ser um número abstrato, né? Pode ser, por exemplo, n até 100. Então, a gente ia fazer até dar o 100. Um exemplo, tá? Outro exemplo aqui. Soma dos valores AX1 com I variando de 1 até N. O que significa AX1 mais? Lembrando que, ó, esse I, por que não vai ser, por exemplo, A1X1? Porque o I tá só no X, então é AX1 mais AX2 mais AX3 mais AX4 mais AX até AXN, tá? E a gente pode até aplicar aquelas propriedades, né, da comutação de produtos, de termos que a gente viu bem no início lá. Se o A está presente em todos os termos dessa soma, o que a gente pode fazer? Colocar o A em evidência e somar os outros termos. Tá? Então, é isso. Agora vamos para a média. Quando isso for para o exercício, vai ficar bem mais fácil. Parece abstrato agora, mas no exercício fica mais fácil. Média. Média cai muito, gente, muito mesmo. A média é um valor representativo de um conjunto de dados, né? O próprio nome sugere, é a média, né? A gente usa às vezes sem nem saber o que significa. Como esses valores representativos tendem a se localizar em um ponto central do conjunto de dados, as medidas são também denominadas medidas de tendência central. Então, medidas de tendência central ou médias, na verdade, medidas de tendência central abrange a média e outros termos, né? Então, ó, as principais medidas de tendência central são média aritmética, mediana, moda, média geométrica e média harmônica. Importante saber todas, mas existem algumas que caem mais que outras. Média aritmética despenca, tem que saber para tudo na sua vida.
Por definição, o que é a média aritmética? De um conjunto de N números, né? Vai ser a soma de todos esses números dividido pela quantidade dos números. Então, vamos supor que eu tenho aqui um conjunto de números 11, 12, 13, 14 e 15. Eu tenho esses números. Eu tenho quantos números? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a média desses números, eu vou ter que somar o 11, mais o 12, mais o 13, mais o 14, mais o 15 e dividir pela quantidade de termos, que são quantos? São 5 termos. 1, 2, 3, 4, 5, certo? E essa é exatamente a média aritmética. A média aritmética ponderada. Em certas condições e problemas, os números, né, são associados a alguns fatores de ponderação. Na verdade, média aritmética ponderada, a gente pode pensar sempre como um peso. Média aritmética com peso, em que cada um dos termos vai ter um peso, que depende do significado e da importância atribuída a esses números. Então, isso é muito usado em algumas médias. Vocês vão ver aqui num exemplo. Então, vamos supor, o termo 1 tem um peso tal, um peso 1. O termo 2 tem um peso 2, o termo 3 tem um peso 3 e assim vai. E aí, como a gente vai dividir não só pelo número de termos agora, a gente vai dividir pela soma do valor dos pesos, tá? Essa é a principal diferença da média aritmética ponderada. E aqui um exemplo que eu vou dar para vocês. Um vestibular é feito em 3 fases com peso 1, 2 e 3, respectivamente. Ou seja, a primeira fase tem peso 1, a segunda fase tem peso 2, a terceira fase tem peso 3. A média aritmética ponderada, gente, é, por exemplo, como que faz a média do Enem em algumas faculdades. Por exemplo, não tem algumas faculdades que para alguns cursos colocam, vamos supor, peso 2 para ciências da natureza, peso 1 para matemática e peso 3 para português. Estou inventando, entendeu? Então, ele vai pegar cada nota sua e vai atribuir um peso, vai multiplicar pelo peso que aquela disciplina tem. É isso a média aritmética ponderada. Agora vamos fazer aqui um exemplo. Um estudante teve nota 6, 6 e 4 nessas fases. Qual foi o desempenho médio desse aluno, né? Então, na primeira fase, ele teve nota 6. E a primeira fase tem peso 1. Então, é 6 vezes 1. Mais a nota dele na segunda fase, que tem peso 2. Então, foi 6 também. Então, é 6 vezes 2. Mais a nota dele na terceira fase foi 4. Então, é 4 vezes 3, que é o peso da fase 3. E isso a gente tem que dividir agora não pela quantidade de termos, né, que seria 3 termos, mas pela quantidade de pesos, pela soma dos pesos. Então, é peso 1 mais peso 2 mais peso 3. 1 mais 2 mais 3 é 6. Então, a gente vai pegar isso aqui, esse valor, né, 6 mais 12, 6 mais 12 mais 12, né, que é o resultado disso aqui, dividido por 6, que vai dar 30 por 6, que é 5. Então, o resultado dele como média aritmética ponderada nessa prova foi 5, tá? Por isso que algumas pessoas saem melhor, outras pior, porque varia o peso em cada prova, né? Gente, vamos continuar aqui, tá acabando já. Isso aqui é só para vocês lembrarem que vai ser mais útil mais lá pra frente, essa propriedade da média aritmética aqui, que fala que a soma algébrica dos desvios de um conjunto de números em relação à média aritmética é 0. O que isso significa na prática? Peraí. Ele dá um exemplo, né, para justificar essas propriedades. Olha aqui o exemplo 7. Os desvios dos números 8, 7, 5 e 4 em relação à sua média aritmética 6... Como é que ele sabe isso? É só a gente fazer, né? 8 mais 7 mais 5 mais 4 dividido por 4, que é o número de termos, vai dar 6. São, respectivamente, né? O que é esse desvio? A gente vai fazer a diferença daquele número em relação à média desse conjunto. Então, por exemplo, o número 8 em relação à média que é 6 é 2, o seu desvio. Aí o número 7 em relação à média que é 6 é 1. O número 5 em relação à média que é 6, a gente faz 5 menos 6, então vai dar menos 1. Lembrando que os desvios podem ser sim negativos, viu, gente? E que tem que ter muito cuidado com o sinal. E por fim, o desvio do número 4 em relação à média 6 é 4 menos 6 menos 2. Só que o desvio de todos os números, essa que é a propriedade, a soma desses desvios do conjunto vai ter que dar 0. Sempre dá 0, tá?
Isso vai ser útil em alguns exercícios depois, só para vocês entenderem isso agora. Mais uma medida de dispersão, né, central que a gente tinha falado, mediana. Gente, a mediana ela também é muito fácil de se achar, só tem que lembrar de um pequeno detalhe que é a ordem de grandeza. Então, a mediana de um conjunto de números são sempre colocados em ordem de grandeza, ou seja, do menor para o maior, é o valor médio ou a média aritmética dos dois valores centrais. Vamos ver os exemplos. Por exemplo, se a gente tem esse conjunto de números aqui, ó, 3, 4, 4, 5, 7, 8 e 9. A gente colocou eles na ordem, né, do menor para o maior. O termo que é a mediana é o termo central, que vai ser o número 5. Por que o número 5? Porque depois do número 5 a gente tem 3 termos e antes do número 5 a gente tem 3 termos. Aqui, no total, a gente tem 7 termos. Então, o termo central é o termo que ocupa a posição 4. Esse é o primeiro termo, esse é o segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo, sexto termo, sétimo termo. O quarto é o central, certo? E toda vez que a gente tiver um conjunto desses que a quantidade de números não é ímpar, igual aqui, a gente tem que pegar os dois centrais. O que é isso? Então, ó, esse é outro conjunto aqui em cima. Tem o 3, o 4, o 4, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Quem são os termos centrais que estão no meio? É só a gente contar e dividir por 2, por exemplo, né? Sendo que aqui é par. Então, primeiro, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo, sexto termo, sétimo termo, oitavo termo. A metade de 8 termos seria 4, mas o 4 não é só ele o termo central, porque antes dele tem 3 termos, depois dele teria 4 termos, aí não fica igual. Então, a gente vai ter que pegar esses dois aqui, que aí antes dele vai ter 3 termos e depois também vai ter 3 termos. Então, vai ficar o quarto e o quinto termo, que é o número 6 e o número 7, você soma, divide por 2. Moda é o conjunto de números que mais aparece em um determinado conjunto. A moda, ela pode existir, ela pode ser bimodal, ou seja, pode ter mais de uma moda, 2, 3, sei lá quantas, e pode não existir também, né? Então, por exemplo, esse conjunto aqui, a gente tem o número 2 se repete 2 vezes e o número 8 se repete 3 vezes. Como o número 8 é o que mais repete, então a moda é desse aqui, do número 8. Então, ele é a moda, certo? É unimodal. Esse conjunto aqui, por exemplo, não tem nenhum número que se repete, então ele é amodal, não tem moda. Esse outro conjunto, a gente tem o número 3 repetindo 2 vezes e o número 4 repetindo 2 vezes. Então, qual que é a moda? O número 3 e o número 4. E ela é considerada bimodal, porque tem 2 modas, tá? Tentem não confundir moda e mediana, porque um tem nada a ver com a outra. Moda é o número que mais repete e mediana é o termo central, quando disposto de forma crescente, né? Lembrando esse macetinho, que se o conjunto tem números ímpares, é o número do meio, né? E quando tem números pares, igual aqui que tem 8 termos, é só você pegar os 2 termos centrais, né? Então, por exemplo, a metade de 8 é 4, então seria, teoricamente, o termo que ocupa a quarta posição. Só que número par, você precisa pegar a metade e o de cima, o quarto e o quinto termo. E o quarto e o quinto termo dessa distribuição é o 6 e o 7. Então, você soma e divide por 2. Média geométrica. Média geométrica a gente faz pelo produto dos números daquele conjunto e a raiz é de acordo com a quantidade de termos que tem. Nesse exemplo aqui fica mais fácil explicar. Por exemplo, a média geométrica dos números 2, 4 e 8. Concorda que esse conjunto tem 3 números? Então, a média geométrica desses números é a raiz cúbica, porque tem 3 números, de 2 vezes 4 vezes 8. 2 vezes 4 vezes 8 é 64, então é a raiz cúbica de 64, a média geométrica, que é o 4, tá? Não é muito usada a média geométrica, geralmente eles dão a definição quando é Enem. Outros vestibulares não costumam dar, não. E média harmônica é a mais enjoada e mais feia, mas ela é simples, né? A fórmula dela, que horror. Mas ela é basicamente o inverso da média aritmética dos inversos desses números, né? Então, resumindo essa fórmula horrorosa enorme aqui, dá pra gente fazer isso aqui, ó. É o número de termos
dividido pela soma do inverso dos números. Então, por exemplo, de x variando de 1 elevado a n. Seria como se fosse uma média aritmética, só que ao inverso, tá? Dados numéricos tendem a dispersar-se em torno de um valor médio, chama-se variação ou dispersão de dados. Isso aqui é a definição bonita, tá? A gente vai aprender a usar. Aí a gente vai estudar, então, amplitude total, desvio médio e desvio padrão. Isso aqui cai muito, viu, gente? Esses conceitos aqui. Parece difícil, mas não é. Vamos lá, ó. Amplitude total de um conjunto de números é a diferença entre o mais alto e o mais baixo. Simples desse jeito. Então, a amplitude total do conjunto, pra gente descobrir, a gente vai ter que fazer a mesma coisa que a gente faz com a mediana, que é colocar os números em ordem, pra gente saber quem que é o menor número, que nesse caso é o 2, e o maior número, que nesse caso é o 12, certo? Então, a amplitude total é a diferença do maior para o menor, que é 12 menos 2, 10. Então, a gente tem uma amplitude de 10 nesse conjunto aqui. É isso. Desvio médio de um conjunto de N números, né, é definido por... Ele vai ser a soma dos desvios dividido pelo número de termos. Vamos pegar aqui um exemplo que vai ficar melhor para vocês entenderem. Determine o desvio médio do conjunto de números 2, 3, 6, 8 e 11. Ó, então, primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir a média aritmética desse conjunto. A gente, então, soma todos os valores, né, e divide pelo número de termos, que é 1, 2, 3, 4, 5 termos. Então, é 2 mais 3 mais 6 mais 8 mais 11, dividido por 5, vai dar 6. Essa aqui é a média aritmética desse conjunto. Então, o desvio médio é a soma dos desvios individuais. O que é isso? A gente vai pegar cada termo e subtrair da média. Isso em módulo, porque lembra que os desvios podem dar negativos? Só que a gente não vai ter um desvio médio negativo. Então, a gente vai somar os desvios em módulo. O que é módulo? A gente vai pegar somente os valores positivos. Só interessa o valor numérico e não o valor de sinal. E a gente soma tudo isso e divide pelo número de termos, que é 5. Então, ó, vai ficar 2, que é um dos termos, menos a média, que vai dar o quê? Menos 4, só que em módulo, 4. 3, que é um dos termos, menos a média, 6. Em módulo, 3 menos 6 é menos 3, mas só interessa o valor, então vai ficar 3. 6 menos 6, 0. Tá aqui o 0. 8 menos 6, 2. Em módulo também, né? Módulo de número positivo é positivo. E 11 menos 6 é 5, continua aqui. A gente vai somar tudo isso, que vai dar 14, e dividir por 5, que é o número de termos, deu 2,8. Esse é o desvio médio. E a gente precisa do desvio médio para a gente entender o conceito de desvio padrão. O desvio padrão é um pouquinho mais complicado. Ele é definido pela letra S e ele é representado por essa fórmula aqui, ó. Ele é mais complicado porque a unidade dele é ao quadrado. O desvio padrão é a raiz da soma da diferença, olha só, é a soma da diferença entre os números menos o desvio médio ao quadrado dividido pelo número de termos. E a variância é o quadrado do desvio padrão. A variância é o desvio padrão ao quadrado, tá? Isso vai ficar melhor nos exercícios. Não surta com essa fórmula aqui, que ela é fácil de usar. Vamos lá, propriedade do desvio padrão. Considere o gráfico que representa a distribuição de frequência de um acontecimento, por exemplo, a distribuição de pontos obtidos por estudantes em vestibular. Então, aqui, ó, pontos obtidos, número de estudantes, e x é a média aritmética, né, x por barra. A gente vê que quanto mais central, maior a quantidade de número de estudantes que tem acerto, e quanto mais os pontos obtidos são maiores, né, menos gente consegue obter esse valor. Seja esse o desvio padrão dos pontos obtidos, podemos obter do gráfico as seguintes porcentagens. Lembrando, gente, esse aqui é o valor do desvio médio. S é o desvio padrão. Então, se a gente pega o desvio médio e subtrai o desvio padrão e adiciona o desvio padrão, a gente vai ter essa porcentagem aqui, que é justamente a maior quantidade de pontos, a maior quantidade de notas que estão naquela tendência central. Isso para vocês verem como que aplica alguns conceitos que, assim, no Enem geralmente é mais interpretação, não tem muita conta,
mas vocês têm que ter os conceitos bem claros na cabeça de vocês para conseguir resolver. Por exemplo, essa questão 7 é pura interpretação, não tem que fazer conta nenhuma, ó. Um estudo sobre o problema do desemprego na Grande São Paulo no período de 85 a 96, realizado pelo SEAD de ESE, apresentou o seguinte gráfico sobre a taxa de desemprego. Então, aqui é os anos, né, de 85 até 96, e aqui é a taxa de desemprego em porcentagem. E aí, cada pontinho mostra qual que foi a porcentagem de desemprego em cada ano. Então, vamos lá. Pela análise do gráfico, é correto afirmar que a maior taxa de desemprego foi de 14%? Não. Porque olha aqui, a maior taxa de desemprego tá um pouquinho maior que 14%. É essa bolinha aqui, ó, do ano de 92, ó. Tá um pouquinho maior que 14%. B, a taxa de desemprego no ano de 95 foi a menor do período. 95 é essa bolinha aqui, mas não é, porque é a menor taxa dessa bolinha do ano de 89. C, a partir de 92 a taxa de desemprego foi decrescente, ou seja, foi diminuindo do maior para o menor. Então, a partir de 92, vamos olhar aqui, ó. Realmente, até aqui ela tá só diminuindo, decrescendo, mas olha só, de 95 para 96 ela aumentou. Então, não daria para encaixar o último ano, então ela também é falsa. No período de 85 a 96, ou seja, todo o período observado, a taxa de desemprego esteve entre 8% e 16%. Essa é verdadeira, porque olha aqui, a menor taxa é essa bolinha que está por volta de 8%. E a maior é essa de 92, que está bem mais próximo de 16%. Então, gabarito letra D. E por fim, letra E. A taxa de desemprego foi crescente no período compreendido entre 88 e 91. 88 e 91. Não, né, gente? Porque se fosse crescente, teria sempre que aumentar. E a gente vê que de 88 para 89 ela diminuiu e depois ela aumentou. Então, o gabarito dessa questão é a letra D. Questão 15, do Enem também. A tabela mostra alguns dados da emissão de dióxido de carbono por uma fábrica em função do número de toneladas produzidas. Então, aqui, ó, a cada produção, ele relaciona a quantidade de emissão de CO2 em ppm, que é partes por milhão. Essa nomenclatura, gente, ppm, é muito comum nos exercícios do Enem, então vocês ficam familiares. É uma forma da gente diminuir os valores. ppm é igual uma medida, vamos dizer assim, de tonelada, entendeu? Então, em vez da gente colocar 1.000 quilos, a gente fala 1 tonelada, não é? Que diminui os números. E ppm é a mesma história, partes por milhão. Só que isso aqui é uma nomenclatura para números pequenos, né? E não números grandes. Então, vamos lá. Os dados na tabela indicam que a taxa média de variação entre o dióxido de carbono e a produção... Aí ele já até traz a resolução aqui embaixo, quem quiser dar uma olhadinha diferente, né? A taxa média de variação a gente tem que fazer do menor para o maior, né? Então, olha o jeito que ele resolve. Da tabela, observamos que 1,1 a 1,2 toneladas, ou seja, dessa mudança aqui, variou quanto de ppm? Variou de 2,14 para 2,30, cuja diferença vai dar 0,16 ppm, né? E, então, anualmente, né, por produção, na verdade, de toneladas, a gente tem uma variação, olha, 0,16 a cada 0,1 toneladas. Isso vai dar 1,6 ppm de dióxido de carbono emitido por tonelada, certo? Você fazendo de um em um intervalo. Mas o jeito que eu acho mais fácil é pegar tudo e já dividir para a gente saber o intervalo que ele está falando. Então, por exemplo, aqui a produção em toneladas variou de 1,1 a 2. Isso dá uma diferença de 0,9 em toneladas de produção. E a emissão de dióxido de carbono variou de 4 a 2,14. Isso dá 1, peraí, deixa eu fazer as contas aqui. 4 menos 2,14. Pego o maior, divide pelo menor, isso dá uma variação de 1,86. E aí, o que a gente vai fazer? Saber a quantidade de ppm que é produzida por produção, por variação de produção. Então, a gente vai pegar 1,86 dividido por 0,9. Isso vai dar 2,0... Peraí.
0,6 ppm por tonelada. Aí é só achar uma alternativa que encaixe esse intervalo, que é a alternativa letra D, superior a 1,5, inferior a 2,8. É essa aqui, tá? Esse é o gabarito da questão. Gente, vai ficar os exercícios. Essa matéria vai melhorar com a monitoria. Então, quem ficou muito confuso com ela, por favor, assiste a monitoria, porque essa matéria despenca no Enem. Eu sei que a teoria dela é complicada, mas nos exercícios fica muito mais fácil de entender, tá bom? É isso, um beijo, boa semana.